Então, gente, mais uma vez, né, estamos aqui e hoje para falar de um tema que eu considero um dos mais importantes dentro da odontologia, né, de todas as áreas de saúde em geral, tá? Que é da biossegurança em odontologia. Sempre foi, né, obviamente, um tema bastante importante, porque com certeza uma das maiores preocupações dentro de qualquer ambiente da saúde, um ambiente hospitalar e dentro também da nossa realidade, dos consultórios, das clínicas odontológicas, é a preocupação com a biossegurança, tá joia? Que seria basicamente o quê? Todas as medidas que a gente vai tomar dentro do ambiente odontológico para evitar o risco de contaminação, tá bom? Então vamos explanar várias coisas para vocês e é uma aula que eu achei bastante interessante a gente dar nesse momento, né, que é um momento em que a gente está vivendo uma pandemia e que diante disso os cuidados com a biossegurança é de extrema importância, como sempre foi, né, gente? Na verdade é porque agora o assunto está mais em evidência, mas esses cuidados eles sempre existiram e agora mais do que nunca. Então vamos lá. Só uma imagenzinha aí para a gente falar um pouquinho da biossegurança, né? Que é onde a gente tem todos os cuidados para evitar o risco de contaminação, tá? De toda a equipe odontológica e também do paciente, obviamente. Então, os conceitos sobre biossegurança. Tá? Se a gente puder dar um conceito, eu coloquei alguns conceitos importantes aqui de biossegurança, tá? Onde a gente fala que a biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades odontológicas. O que é que isso quer dizer, gente? Que o risco existe. Como em qualquer procedimento, qualquer profissão, qualquer desenvolvimento técnico na área de saúde, existe o risco de contaminação, certo? Mas a biossegurança, ela justamente vem para minimizar esses riscos ou, o que é do desejo de todos, praticamente eliminar esses riscos, tá bom? Então, não é que os riscos não vão existir. Na verdade, os riscos sempre existiram e existem e estão existindo. Prova disso é essa pandemia que a gente está vivendo nesse momento, que é um grande risco dentro da odontologia, como de todas as áreas de saúde. Mas, para isso, nós temos todos os conceitos de biossegurança para que a gente possa nos proteger como profissionais da área de saúde e proteger o paciente dentro do âmbito do nosso trabalho, né? Seja consultório, clínico, privado ou público, tá bom? Então, a gente vai ter que ter uma atenção bastante especial na parte de biossegurança, sempre focado na prevenção, tá bom? Então, né, a gente fala também que a biossegurança é o conjunto de procedimentos adaptados ao consultório com o objetivo de dar proteção e segurança ao paciente, ao dentista e toda a sua equipe. São regras e normas pré-estabelecidas que reduzem os riscos biológicos dentro do ambiente profissional. Então, gente, óbvio que primeiramente, tudo que a gente faz no consultório para diminuir, minimizar ou até mesmo eliminar os riscos de contaminação, tanto serve para a equipe de saúde, para todos nós que estamos trabalhando no local, como, obviamente, para proteger os pacientes também, certo? Então, tudo que a gente faz, todos os procedimentos que a gente faz dentro do consultório para dar proteção à equipe de saúde e ao paciente, a gente chama de quê? De biossegurança, tá bom? Então, na saúde, a biossegurança exerce um papel fundamental no exercício seguro das atividades dos profissionais, principalmente no que se refere à prevenção de acidentes ocupacionais com instrumentos perfuro-cortantes, o qual pode levar à contaminação com doenças que oferecem risco à vida. Então, gente, especialmente na odontologia,
a gente manipula muito instrumental pérfuro cortante, certo? Que é o quê? Agulhas de anestesia, bisturis, vários tipos de instrumentais afiados, que na manipulação desses instrumentais, nós profissionais de saúde, a gente pode vir a se furar e a se contaminar, tá certo? Então, mas para que isso não ocorra, nós temos vários meios de prevenção, vários cuidados que a gente tem que tomar para que esse tipo de acidente, que a gente chama, são os acidentes ocupacionais, que são os acidentes de trabalho, certo? Para que esses acidentes não ocorram. Óbvio que pode ocorrer, pode, mas hoje nós contamos com vários métodos para que isso não ocorra, tá certo? E quando a gente segue tudo perfeitamente, quando a gente faz tudo com todo cuidado, como tem que ser feito, o risco disso acontecer é praticamente nulo. Normalmente esses acidentes ocorrem quando ocorre um descuido do profissional, tá? Então, quando a gente trabalha com muito cuidado, com bastante responsabilidade, com bastante atenção, esse tipo de acidente pode ocorrer, porque acidente pode ocorrer em qualquer situação, mas o risco é muito baixo, muito pequeno, praticamente é muito difícil de acontecer. Normalmente esses tipos de acidente, da gente se contaminar com um instrumental pérfuro cortante, normalmente que houve algum descuido do paciente, normalmente, tá, gente? Então, de acordo com a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a biossegurança, ela pode ser definida como a ciência que cuida da segurança do homem, do ambiente e da vida, tá, gente? Isso é importante porque nos procedimentos de biossegurança que a gente vai estudar, né, nessas próximas aulas, a aula de biossegurança, o módulo de biossegurança, ele é grande, não é uma aula só, são várias aulas, tá? Nós vamos estudar todas as normas e todas as técnicas de biossegurança. E para quê? Para que haja um cuidado na segurança do homem, né? Que é toda a equipe profissional e o paciente, e no ambiente também, tá, gente? A gente tem que ter cuidado com o meio ambiente, porque o meio ambiente também pode se contaminar. Por isso que existem regras de descarte de material contaminado, tá? Descarte, tudo aquilo que a gente usou durante o atendimento que está contaminado, algodão sujo de saliva, de sangue, gases sujos de saliva, de sangue, tudo que foi usado durante o atendimento do paciente, existe um descarte daquilo. Aquilo não é descartado em lixo comum, não pode ser jogado no meio ambiente de qualquer forma. E nós vamos também estudar isso, tá? Então, a nossa preocupação, além da preocupação da segurança da equipe profissional, do paciente, nós ainda temos compromisso com a segurança com o meio ambiente. Então, gente, os riscos de contaminação, tá? O consultório odontológico é um ambiente altamente contaminado e os riscos de contaminação acontecem principalmente devido... Vou passar aqui para explicar para vocês, tá? Então, gente, como eu já falei para vocês, os riscos de contaminação existem na odontologia, como existe em qualquer profissão da área de saúde, tá? Mas na odontologia especificamente, em algumas situações a gente tem um risco um pouco maior, principalmente o dentista e o auxiliar quando está naquele momento fazendo um trabalho a 4 mãos com o dentista, que ele está ali sentado auxiliando o dentista diretamente em algum procedimento. Por quê? Por causa da nossa proximidade com o paciente, tá? Nós trabalhamos extremamente próximo do paciente, a distância é muito curta e isso nos torna suscetíveis a alguns tipos de contaminação. Mas veja, gente, aqui a gente vai estudar biossegurança justamente para que esse tipo de contaminação não ocorra, viu? A gente precisa conhecer os riscos
para aprender a nos proteger, certo? Porque também se dissesse que não tinha mais nenhum dentista vivo, nenhum ASB vivo, já tinha morrido todo mundo, né? Não é isso, ninguém sai se contaminando à toa. Não, o sentido não é esse. A gente precisa ter noção dos riscos, como a gente vai conhecer aqui todos os riscos que a gente tem na nossa profissão, tá, gente? Conhecer as principais doenças infecto-contagiosas dentro do consultório. Vamos conhecer todos os riscos e, principalmente, conhecer todas as formas da gente se prevenir para a gente não ter nenhum tipo de contaminação, tá certo? Então, assim, os riscos existem, mas uma vez que a gente conhece e tem todos os cuidados necessários na biossegurança, em todo o processo de higiene, de limpeza, de esterilização, que tudo a gente vai estudar lá na frente, isso a gente praticamente elimina esses riscos, ou então minimiza bastante, tá? Então, isso aqui, a aula de biossegurança não é para vocês terem medo de trabalhar, mas vocês têm que conhecer os riscos, porque é exatamente conhecendo os riscos, é exatamente conhecendo as formas de se evitar os riscos de contaminação, é que a gente tem plena consciência da importância fundamental da biossegurança no nosso trabalho, tá bom? Então, por que é que a gente tem, o que é que acontece que a gente tem os riscos de contaminação? Primeiro, pelo estreito contato profissional com o paciente, que eu acabei de falar com vocês, né? A gente trabalha muito próximo do paciente, tá? A realização do trabalho diretamente na cavidade bucal, exatamente o que eu acabei de falar, né? Essa proximidade, e a boca é porta de entrada de várias doenças, né? Porta de entrada de várias doenças, inclusive dessa mais nova doença infecto-contagiosa descoberta que agora já é uma pandemia, que é o Covid-19, também é transmitida pela saliva. Então a boca é porta de entrada de várias doenças, então a gente tem um contato muito próximo da boca do paciente, o que aumenta os riscos de contaminação. Uma produção constante de aerosóis pelo uso da caneta de alta rotação, dispersando um vasto número de micro-organismos no ambiente e, portanto, colocando toda a área de operação e equipe com potencial risco de contaminação. Gente, esses aerosóis, a gente vai estudar isso mais na frente, tá? O que acontece? Quando a gente faz o uso da caneta de alta rotação, que é aquele famoso motorzinho, tá? Que a gente usa para fazer canal, usa para fazer restauração, a gente usa em diversos procedimentos dentro do consultório. Então, aquilo ali, naquele motorzinho que é a caneta de alta rotação, existe saída de água. E justamente essa água, quando se mistura com a saliva, ela vai para o meio ambiente, vai ali para o ambiente, fica suspenso no ar em forma de aerosóis, certo? E esses aerosóis, eles ficam durante muito tempo no ar. Com o quê? Com partículas de saliva invisíveis, a gente não consegue ver que o ambiente está contaminado, mas ele está, entendeu? Então, se aquela saliva do paciente está contaminada com algum tipo de vírus, de bactéria, de fungo, seja lá de qualquer tipo de micro-organismo, aquele ambiente também vai estar contaminado. Por isso a importância da gente usar os equipamentos de proteção individual, que também vamos estudar lá na frente, para nos proteger e proteger o paciente. Porque existe esse risco, os aerosóis estão ali, certo? Mas se a gente tiver bem protegido, usando todos os equipamentos de proteção individual, como máscara, gorro, luva, óculos, jaleco, esse risco de contaminação ele é praticamente nulo, entendeu? É muito baixo. Óbvio que quando a gente faz toda a metodologia da biossegurança de forma correta, tá bom? Mas existe, o risco existe. Então, gente, as vias ou meios de transmissão de micro-organismos, né? Então, gente, nós podemos classificar as vias de transmissão de micro-organismos no atendimento a pacientes na clínica odontológica em 3. Como seriam as formas de transmissão? Vamos ver.
Primeiro, através do contato direto com sangue ou saliva infectadas, tá certo? É quando a gente tem um contato direto com lesões contaminadas, né? Com lesões que o paciente esteja contaminado com algum tipo de micro-organismo, tá? A transmissão indireta seria através de instrumentos e equipamentos contaminados. Uma forma que a gente pode exemplificar assim esse contato é qualquer instrumental, uma agulha, qualquer instrumental que a gente use no paciente e que o paciente esteja infectado com alguma doença infecto-contagiosa e a gente venha a se contaminar através desse instrumental contaminado, tá bom? E a terceira via de transmissão seria o quê? A inalação ou absorção dos micro-organismos veiculados através do ar, em decorrência da produção de aerosóis contaminados, espirro, fala ou perdigotos de secreções. Então, gente, vamos lá. 3 formas de via de transmissão. Um é o contato direto, tá? É a gente ter alguma solução de continuidade de lesão para lesão, certo? O paciente está com alguma lesão infectada e a gente ter contato com essa lesão e se contaminar. Um contato direto. O contato indireto, a transmissão indireta, quer dizer, a transmissão indireta seria através de instrumentais contaminados com sangue ou saliva infectados, tá? E a terceira via de transmissão mais comum seria a inalação ou absorção dos micro-organismos. Aquilo que eu tinha falado há pouco. É aquela saliva do paciente, aquelas micropartículas da saliva ficarem no ar, suspensa no ar pelos aerosóis do atendimento e a gente inalar, certo? A gente respirar e esses micro-organismos a gente não vê, obviamente, né? Eles são invisíveis. A gente inalar, respirar, inalar, tá? Através do nariz ou mesmo pela boca, a gente abrindo a boca. Esses micro-organismos, a gente pode ter contato com eles e se infectar de alguma forma, tá bom? Tanto através do aerosóis, ou então espirro, ou então tosse, o paciente tossir dentro do consultório, o paciente espirrar dentro do consultório. O consultório normalmente é um ambiente fechado, com ar-condicionado, tá bom? E normalmente fica tudo fechado ali. Mas vejam, isso é uma forma de contaminação. Mas lembre-se, nós só vamos nos contaminar se a gente não estiver fazendo uso dos equipamentos de proteção individual, tá? Existem os equipamentos justamente para servir como uma barreira de contaminação, certo? Então, as principais formas de transmissão são essas. Então, só para vocês entenderem um pouquinho sobre os aerossóis, que são coisas que o aerosol vocês vão conviver diariamente com ele dentro do consultório, então a gente tem que saber o que é, tá? Os aerossóis são agente líquido ou solução dispersa no ar, sob a forma de uma fina névoa, passíveis de permanecer flutuando por um longo período de tempo. É uma suspensão de micropartículas sólidas ou líquidas com dimensão de 0,1 a 50 micrômetros, quer dizer, são partículas ínfimas, muito pequenas, invisíveis, a gente não está nem vendo e aquela névoa está ali, uma névoa de água com saliva, tá certo? Penetram, então, como é que a gente pode ter contato com esse aerosol? Eles penetram no organismo através das vias aéreas, né? E através dos olhos também. Pode entrar tanto através dos olhos como através das vias aéreas. Podem ser produzidos principalmente pelos motores de alta e baixa rotação, como eu falei para vocês, a caneta, né, de alta, principalmente a de alta rotação que solta água. Raspadores ultrassônicos, que são os raspadores de periodontia, que faz limpeza, raspagem de tártaro, ele também solta aerosol. E pelas seringas tríplices. Gente, as seringas tríplices, vocês sabem o que é? Aquela que solta aquele jato de água e de ar que a gente joga na boca do paciente. Aquilo ali, normalmente quando a gente joga aquele jato de água e de ar, aquilo ali dispersa para o meio ambiente. E ele vai junto com saliva e vai ficar ali um tempo no ar. Então, isso são os aerosóis, tá? Isso são os aerosóis. São essa névoa que mistura líquido, saliva e água no ambiente, tá? E aquilo ali fica durante um bom tempo no consultório.
Mas se a gente estiver bem protegido, com óculos, com máscara, com gorro, isso é o suficiente para nos proteger. A gente não vai inalar, não vai ter contato direto com esses aerossóis, tá bom? Por isso a importância dos momentos que a gente está dentro do consultório, nós estarmos sempre com os equipamentos de proteção individual. Sempre. Qualquer momento que a gente tirar o equipamento de proteção individual dentro do consultório, nós podemos ter contato com esse aerosol e ele pode estar contaminado sim. A gente nunca sabe se está contaminado ou não. Então, para nossa proteção, a gente sempre tem que estar no consultório com todos os equipamentos de proteção individual. Então, gente, vamos falar um pouquinho aqui da infecção cruzada, tá? Também que é outro aspecto bastante importante para a gente entender como ocorrem as vias de transmissão de doenças, tá? Então, acontece quando a transmissão dos micro-organismos ocorre. Então, gente, como seria essa infecção cruzada entre pacientes? Um exemplo é o seguinte, a gente usou um instrumental em um paciente, tá? Esse instrumental, após o uso, ele deveria ter sido lavado e esterilizado ou desinfectado, dependendo do instrumental. Mas, por qualquer motivo, não foi. Não foi. Se usou o mesmo instrumental de um paciente para o outro sem tomar os devidos cuidados, sem fazer os processos de desinfecção e ou esterilização, que também a gente vai aprender mais lá na frente, tá? Como é que vai fazer isso tudo. Então, o que é que vai acontecer? Esse mesmo instrumental que a gente usou num paciente, a gente usou no outro paciente. E esse instrumental estava sujo de saliva ou sangue. Às vezes, a gente não consegue nem ver que o instrumental, as partículas de sangue e saliva são tão pequenas, a gente não consegue ver que o instrumental está sujo, mas ele está. E ele deveria ter sido esterilizado ou desinfectado, e não foi. E a gente usou ele num paciente e logo depois usou em outro. O que é que acontece? Se aquele paciente era portador de alguma doença infecto-contagiosa, algum vírus, alguma bactéria, algum fungo, e a gente usou aquele instrumental no paciente seguinte, o paciente seguinte pode sim se contaminar facilmente. Então normalmente essa infecção cruzada entre pacientes ocorre dessa forma, através de instrumentais e materiais que não foram devidamente esterilizados e desinfectados, tá? Então ela pode ocorrer entre pacientes. A infecção cruzada, ela também pode ocorrer entre o paciente e os profissionais de saúde que estão ali trabalhando. De que forma? O paciente, a gente ter contato com o paciente sem usar os devidos equipamentos de proteção individual, a gente pode ter contato direto com o paciente, inalar, ou então a gente pegar em alguma coisa sem luva do paciente e a gente se contaminar, entendeu? Então dessa forma vai haver uma infecção entre o paciente e a equipe de trabalho, sem falar que não é só a gente que pode se contaminar. A gente também pode contaminar o paciente se nós, profissionais, estivermos portando alguma doença infecto-contagiosa e a gente não fizer todos os procedimentos corretos, a gente também pode contaminar o paciente. Então essa contaminação é uma via de mão dupla. Tanto o paciente pode contaminar a gente, como a gente pode contaminar o paciente, tá? Se, obviamente, não houver todos os devidos cuidados, claro, né? Porque se todo mundo estiver usando tudo direitinho, fazendo tudo direitinho, não vai haver essa contaminação. E a última forma de infecção cruzada é entre a equipe de trabalho, tá? Às vezes o paciente não está ali, mas os próprios profissionais de saúde estão ali no mesmo ambiente. Então, assim, uma tosse, um espirro, tá entendendo? Pode deixar aquela saliva no ambiente e a própria equipe se contaminar entre si, mesmo não tendo paciente no ambiente, entendeu? Seria uma infecção cruzada entre a própria equipe de trabalho. Por isso, a importância de todos os cuidados que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Para que a gente não tenha contato com esse tipo inalando esse tipo de material orgânico, tá bom? Então, gente, a gente está falando de infecção cruzada,
Nessa figura, a gente consegue visualizar todas as formas de contaminação cruzada que pode existir dentro do consultório, tá? Né? A gente aqui vai ter o profissional, no caso aqui ele está falando do dentista, o auxiliar, né, que são vocês, paciente e os equipamentos instrumentais, o ambiente, tá? Então, todas essas vias onde tem as setas são os riscos de infecção cruzada, tá bom? Não vou falar todos, mas tipo, um exemplo. A contaminação pode acontecer do profissional para o paciente, do paciente para o profissional, entre a equipe de trabalho, tá? Através do ambiente, dos instrumentos, que pode tanto contaminar o paciente como a própria equipe de trabalho, o profissional e o auxiliar. Então, vocês veem aqui, vocês conseguem visualizar todas as possibilidades de infecção cruzada dentro do ambiente odontológico, tá? Que pode ser entre pacientes, né? Entre os profissionais, entre profissionais e paciente, e além do mais ocorrer através dos equipamentos instrumentais, do ambiente. Então, as vias de infecção cruzada são muitas, tá? Mas também nós temos várias formas de nos proteger desses tipos de infecção e proteger o paciente também. Então, gente, falando mais um pouquinho da infecção cruzada, o controle da infecção cruzada é a utilização do conjunto de todas as medidas de prevenção contra todos os tipos de contaminação dentro do âmbito odontológico, né? Foi isso que eu falei para vocês. O risco de infecção existe, o risco de contaminação existe, o risco de infecção cruzada existe, mas nós temos formas de fazer esse controle, tá? Para que não exista esse tipo de contaminação. Nós temos várias formas, que é isso que a gente vai aprender mais para frente, tá? Como é que a gente vai controlar, minimizar ou mesmo eliminar o risco de contaminação dentro do consultório. Então, gente, a prevenção da infecção cruzada é aspecto crucial na prática odontológica, tá? Todos os profissionais que trabalham nessa área devem adotar rotinas básicas de prevenção durante o trabalho, promovendo dessa forma proteção da equipe, dos pacientes e do ambiente de assistência odontológica, minimizando o risco de transmissão de doenças infecto-contagiosas, né? Aqui a gente tem mais um resumo de tudo que a gente falou, tá? Que o risco existe, mas nós temos várias formas de prevenção, de nos prevenir, de prevenir a nossa contaminação da equipe de trabalho e de prevenir também a contaminação do próprio paciente, tá? E é justamente isso que a gente está aqui para estudar, para aprender. Primeiro conhecer os riscos e depois a gente vai estudar todas as formas de prevenção, a metodologia da biossegurança para que não exista, para que praticamente esse risco de contaminação seja o mais baixo possível, tá bom? Então, gente, diante do que foi exposto aqui, né, nós vimos os conceitos de biossegurança, vimos quais são as principais formas de transmissão dos micro-organismos na prática odontológica, vimos os principais riscos, como é que isso pode acontecer, de infecção cruzada, tá bom? Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre as principais doenças infecto-contagiosas na odontologia, tá? Quais são as principais doenças? Quais são as doenças mais comuns nesse meio, no meio odontológico, tá? Lógico que existem uma infinidade de doenças, certo? Mas aqui, o que é que eu fiz? Eu selecionei as mais comuns, tá? Que são as doenças mais comuns no nosso âmbito de trabalho. Então, no exercício da profissão odontológica, uma série de doenças infecciosas pode ser transmitida tanto para os pacientes quanto para os profissionais, sempre lembrando que a contaminação é uma via de mão dupla. Tanto pode a contaminação, o profissional se contaminar, como o paciente também pode se contaminar, tá? Sendo assim, a equipe tem obrigação em realizar uma prática clínica segura, adotando os preceitos atuais de controle de infecção em biossegurança. Entendeu, gente? As doenças, o risco existe,
Existem as doenças infecto-contagiosas, existe o risco de contaminação. No entanto, toda a equipe de trabalho tem como prevenir e minimizar esses riscos de contaminação fazendo o quê? Usando um controle de infecção seguro, usando as práticas de biossegurança. Então, existem inúmeras doenças que podem ser causadas por bactérias, fungos ou vírus. Aí, a seguir, nós vamos estudar as principais doenças infecciosas de relevância na prática odontológica, como eu já falei para vocês. Então, mas a gente tem que levar em consideração algumas coisinhas antes de estudar as doenças em si. O que seria? Para que haja a possível transmissão de micro-organismos, alguns aspectos são muito importantes, tá? Vamos ver esses 3. 1 é a virulência e a quantidade do agente. 2 é a suscetibilidade do local, tá? Solução de continuidade em pele e mucosas. E 3 é o estado imunológico do hospedeiro. Gente, entendam uma coisa, o risco de contaminação existe. Nós temos que fazer toda a prática, todos os preceitos da biossegurança, todos os métodos de biossegurança, usar todos os equipamentos de proteção individual, tudo. Para quê? Para que essa contaminação não ocorra, certo? Mas não é só o simples fato de existir uma saliva contaminada que isso já vai determinar que vai haver contaminação. Não. Existem alguns fatores que são bastante importantes, tá? A virulência é o quê? É a quantidade de agentes, de vírus, de bactérias, é a quantidade de agente infeccioso ali. Às vezes a carga desses agentes, desses micro-organismos é muito baixa e não é suficiente para causar uma contaminação e uma doença no paciente ou no profissional. Então, normalmente, para que se haja contaminação, tem que haver uma alta virulência, uma quantidade de micro-organismos grande dentro na saliva ou no sangue, tá? Segundo, é a suscetibilidade do local, né? O que a gente chama? Solução, continuidade em pele e mucosa. O que acontece? Normalmente, para que se haja essa contaminação, já deve existir o quê? Uma lesão, uma ferida, uma mucosa aberta, um sangramento, entendeu? Normalmente, principalmente pelas doenças causadas, pelos vírus, bactérias que estão no sangue, certo? Por quê? Porque em mucosa rígida, em mucosa que está ali saudável, sadia, normalmente essa transmissão é um pouco mais difícil. Quando já existe uma lesão, quando já existe uma ferida, quando já existe um sangramento, essa transmissão ela é facilitada, ok? E outra coisa bastante importante é o estado imunológico, né? Como é que está a nossa imunidade, a imunidade da pessoa que está ali, tanto do paciente como do profissional, tá? Porque contato com micro-organismos a gente vai ter o tempo inteiro. A nossa imunidade é determinante para o desenvolvimento de algumas doenças ou não, tá bom? E isso também a gente vai falar mais na frente depois. Tá? E só para vocês entenderem a cadeia de infecção, tem que ter um agente etiológico, tá? Que é o quê? O vírus, a bactéria, o fungo é o agente etiológico, é o causador da doença. A transmissibilidade, que é como esses micro-organismos vão ser transmitidos, a forma como vai ser transmitido e, normalmente, para que haja o desenvolvimento da doença, o hospedeiro, a pessoa que está recebendo esse micro-organismo tem que estar com o quê? Com a imunidade baixa, para que haja um desenvolvimento da doença, porque muitas vezes a gente recebe essas bactérias, esses vírus, esses micro-organismos, mas o nosso organismo, através de uma imunidade reforçada, consegue fazer todo o combate sem haver o desenvolvimento da doença. Tá? A gente não desenvolve a doença. Por quê? Por conta da nossa imunidade. As principais infecções causadas por vírus. Então, um vírus que é muito comum dentro do consultório é o vírus da herpes, tá? Com certeza a gente vai ter contato com vários pacientes que vão chegar
com uma lesão de herpes na boca. É muito comum. Então a gente vai conhecer um pouquinho desse vírus para a gente saber como a gente vai agir. Tá? É considerado facilmente transmissível e infeccioso nos seres humanos. Então o vírus da herpes, ele é de alta infectividade, é um vírus fácil de ser transmitido, tá bom? O vírus da herpes. Onde a gente vai ter a herpes simples, tá? Que é chamado de vírus herpes simples tipo 1, que é transmitido frequentemente através do contato com as lesões ou com objetos contaminados, podendo ser transmitidos através da saliva e do sangue. O vírus herpes simples 1 também pode infectar a córnea, né, no olho, através dos aerosóis infectados. Então, gente, esse vírus herpes simples 1, ele tem fácil contaminação, tipo um paciente, um instrumental. O paciente está lá com o vírus da herpes manifestado. Então, se você usou um instrumental nesse paciente e usou em outro paciente sem fazer a devida desinfecção ou esterilização do instrumental, e o outro paciente realmente tiver com a imunidade baixa, tal, tiver todas as condições, ele pode sim ser infectado por esse tipo de vírus, tá? Como a gente também pode ser. A gente pode pegar na lesão, pegar na saliva, e se por acaso a gente passar a mão com a luva infectada no rosto e aquilo tiver contato com a boca da gente, com os olhos, com as vias aéreas, a gente pode também se contaminar. E tem outras formas também de contaminação, tá? É só para vocês entenderem. Então o vírus da herpes é um vírus considerado facilmente transmissível e infeccioso nos seres humanos, tá? Aqui a gente vai ver uma lesão de herpes, tá? Onde ficam essas bolhas no início e depois essas bolinhas vão estourando e virando uma feridinha, tá? Então, normalmente quando o paciente chega assim, a gente não atende o paciente. A gente pede para ele remarcar a consulta, porque é justamente nessa fase que é o período que a atividade infecciosa está mais alta. Então, nessa fase a gente tem que evitar atender o paciente. É óbvio que o paciente é portador daquele vírus e ele pode ser atendido várias vezes sem estar com a lesão aparente, né? Com a lesão ali. E a gente vai atender, muitas vezes até sem saber que ele é portador do vírus. Não tem problema. A gente vai estar com luva, vai estar com máscara, vai estar todo protegido. A gente pode ter contato tranquilo, não tem nenhum problema. O problema justamente é a gente ter o contato sem a devida proteção ou então o manuseio de instrumentais sem que depois haja uma esterilização, uma desinfecção desses instrumentais. Mas isso aqui a gente vai encontrar muito no consultório, tá? Então, os procedimentos clínicos eletivos em pacientes portadores de lesões, dessas lesões, devem ser evitados até que haja o estabelecimento da melhora clínica da doença, porque normalmente ele fica assim mais ou menos uns 10 dias, tá? Uma semana, 15 dias no máximo, isso regride e depois ele pode ser atendido normalmente. A gente só evita o atendimento nessa fase, certo? Porque é onde há um maior risco de contaminação. Passou dessa fase, não tem problema, o paciente pode ser atendido normalmente, com todos os cuidados e precauções, não tem problema nenhum. Então, gente, nós temos aquela herpes que eu acabei de falar para vocês, que é herpes tipo 1, e a herpes zoster, tá? Que é outro tipo de herpes, que é causada pelo vírus varicela zoster. Certo? Esse vírus, ele penetra no hospedeiro, né, na pessoa ali que está sendo contaminada, pela mucosa do trato respiratório, né, então é através de boca, nariz, orofaringe ou através do olho, tá? Sintomas: dor, sensação de formigamento, coceira na pele, bolhas pequenas. Então, é outro tipo de herpes também, menos comum do que a herpes simples. A herpes simples é a mais comum dentro do consultório, é o que a gente mais vê, mas também existe a herpes zoster, tá? Eu não sei se vocês já viram, coloquei até uma figurinha aqui, que é quando fica na pele do paciente essas bolhas, é bem parecida com a herpes simples. Às vezes é até difícil de diferenciar, né? Mas com certeza o médico que for consultado vai saber dar o diagnóstico correto, tá bom? Então, outro tipo de infecção, de doença infecto-contagiosa dentro do consultório é a mononucleose infecciosa, tá? Também é bastante comum.
é provocada pelo vírus Epstein-Barr e a infecção se dá pela via oral, através do contato com secreções orofaríngeas contaminadas. Então, é através de quê? De saliva contaminada, tá, gente? Seus sintomas incluem dor e inflamação da garganta, febre alta, placas esbranquiçadas na garganta. Não sei se vocês já ouviram falar, chama esse vírus do beijo, porque diz que pega com contato da boca, né, através da saliva. Mas é a mononucleose infecciosa, tá? Também é um vírus bastante comum na prática odontológica, o dentista encontra até com facilidade assim, mas também totalmente fácil de se prevenir usando todas as regras de biossegurança e todos os equipamentos de proteção individual. Não tem grandes riscos se a gente fizer tudo certinho, né? Como tem que ser feito. Mas também é um tipo de vírus muito comum na prática odontológica. Quando a gente vai encontrar, a boca do paciente fica assim, com essas placas brancas, tá? Aqui são as amígdalas do paciente, aqui é a língua, aqui são as amígdalas. E normalmente ela fica com essas placas brancas, tá? Essa é a mononucleose infecciosa. Então, se a gente tiver contato com a saliva desse paciente e a gente tiver aquelas condições de imunidade baixa e tal, a gente pode também se infectar, certo? Mas aí a gente tem que ter contato com a saliva do paciente, né? Contato direto, que provavelmente que a gente normalmente não tem, né? Porque a gente tá de luva, tá de máscara, então não tem para que ter. Outro tipo de infecção muito comum também na prática odontológica são as hepatites virais, tá? A transmissão ocorre através do sangue de saliva contaminado. As hepatites, gente, a gente precisa ter um bom conhecimento sobre esses tipos de infecções. As hepatites é um tipo de vírus, é um tipo de virose, né? Mas que é um pouco mais grave do que essas outras que eu falei, tá? Porque normalmente aquelas outras que eu falei só causa aquele problema na pele, pode dar alguns problemas sistêmicos, mas que são mais fáceis de controlar, com medicamento, e aí isso tudo quem vai dizer é o médico. As hepatites, né, já tem uma certa gravidade maior e a gente tem que ter todos os cuidados de sempre, né, para todas as doenças, para que a gente não sofra nenhum tipo de contaminação. Então, como eu falei, as hepatites são causadas pelos vírus B e C, que são as mais importantes na odontologia, devido às suas vias de transmissão. Por quê? Porque a hepatite B e C ela é transmitida por sangue e saliva, que são materiais que o dentista tem muito contato, tanto sangue como saliva, entendeu? Então, as hepatites B e C são as mais comuns dentro da prática odontológica. Então, hepatite B, que é causada pelo vírus da hepatite B, né? O vírus de mesmo nome. O principal meio de transmissão da hepatite B ocorre no contato com sangue e saliva contaminados, com mucosas sadias, mais comumente através de acidentes com agulhas ou instrumentais pérfuro-cortantes contaminados. Essa é a via mais fácil de transmissão das hepatites, tá? É a gente, o profissional, a equipe de trabalho, nós dentistas, ASBs, a gente se contaminar, se furar, como a gente diz, né? Com agulha, com algum instrumental contaminado. E aquele sangue contaminado ter contato com o nosso sangue que não está. A gente dessa forma pode se contaminar sim. Por isso, todo o cuidado que tem que ter ao se manejar todos os instrumentais pérfuro-cortantes, tá bom? Os principais sintomas da hepatite B são vômitos, mal-estar, fadiga, perda de apetite, dores abdominais, urina escura, fezes claras, icterícia, que é a pele com aquela cor amarelada, e os olhos ficam amarelados, e febre, né? E a hepatite B, quando ela se torna crônica, quando ela não é tratada, porque muitas vezes a gente nem sabe que está doente, e quando ela não é tratada da maneira correta, ela pode se cronificar, virar uma doença crônica e evoluir para uma cirrose hepática e até um câncer no fígado, tá? Mas assim, deixa eu passar para vocês verem. Mas existe tratamento para hepatite, né? Por isso que é importante a gente sempre estar fazendo os exames de prevenção, colhendo sangue para ver se a gente está contaminado com algum tipo de hepatite, tomar as vacinas, porque também existe vacina,
e dessa forma a gente consegue se prevenir de uma forma bem bacana. Tratamento da hepatite B, normalmente o tratamento é o tratamento dos sintomas, né? Se tiver febre, antitérmico, essas coisas, para não complicar, tá bom? Normalmente é o tratamento dos sintomas. A maioria das pessoas elimina o vírus espontaneamente, mas quando a doença provoca sintomas, ela se torna crônica, aí ela vai precisar fazer um tratamento por toda a vida, né? Uma vez que você sabe que está infectado, você vai ter aquele tratamento, vai ter um médico, né? O médico hepatologista que vai fazer o seu acompanhamento. Mas existe tratamento sim para hepatite, tá? E o principal, né? Que existe vacinação, por isso a importância de nós da equipe de saúde, todos estarmos sempre com as nossas vacinas em dia, tá? Sempre com as nossas vacinas em dia e sempre, pelo menos uma vez no ano, a gente fazer os testes de hepatite B e hepatite C, tá bom? Isso já é de grande valia. Então, a proteção envolve a vacinação adequada e a utilização das medidas de controle de infecções pelos profissionais. Então, é isso. O que é que a gente faz para a gente não se contaminar? Primeiro, ter todos os cuidados de biossegurança, né? Usar todos os equipamentos de proteção individual. Segundo, vacinar, se vacinar. E terceiro, a gente ter, além de se vacinar, a gente ter todos os cuidados dentro do consultório. E não esquecer de fazer os testes, pelo menos uma vez no ano, tá? E a hepatite C, tá? Que também, ela é bem parecida com a hepatite B, tem uma transmissão parecida também, através de sangue e saliva contaminado, tá joia? Ela tem uns sintomas parecidos com a hepatite B, mas ela leva mais anorexia, desconforto abdominal, náusea, vômito e icterícia também. Os sintomas são até parecidos. Então, a severidade, o que é que acontece? A hepatite C, ela é mais silenciosa do que a B, ela é mais silenciosa. Então, normalmente, se você não faz um teste, você pode passar anos sem apresentar sintomas. Mas o vírus está lá, fazendo mal ao seu fígado. Por isso, a importância de fazer anualmente os exames para detecção, né? A severidade vai desde casos assintomáticos, né? Casos sem sintomas, que é 75% dos casos de hepatite C são assintomáticos, até casos fulminantes e fatais. Pode haver um longo estado assintomático, mais ou menos de 20 anos, durante o qual pode levar à destruição severa do fígado, né? A hepatite C, ela é silenciosa, você pode passar aí 10, 20 anos sem te apresentar sintomas e de repente, quando aparecer, o seu fígado já está totalmente comprometido e realmente pode levar à morte, tá? A doença pode levar a cirrose, né? Cirrose hepática e até um câncer de fígado. Por isso que é super importante, gente, todos os cuidados com a biossegurança, todos que a gente vai aprender aqui, a gente vai ter, todas as vacinas em dia, principalmente porque essas doenças que têm vacina, a gente não pode deixar de se vacinar, ter nosso cartão de vacina em dia, certo? E sem falar na importância de se fazer os testes anualmente, tá? Fazer o teste rápido. Nos postos de saúde tem teste rápido para hepatite B, hepatite C, sai em pouco tempo, você só dá uma furadinha no dedo, com 1 hora, 2 horas já sai o resultado. Então se habituem, além de se vacinar, fazer os testes anualmente, tá? Para a gente evitar complicações. E o mais importante é a gente ter todos os cuidados da biossegurança, né? Para que a gente nem venha se contaminar, ok? Então, gente, nós temos mais doenças que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Vou passar para vocês. Nós começamos a ver as principais doenças, que são as doenças infecto-contagiosas dentro do consultório, tá? Mas ainda tem bastante coisa para a gente ver lá para frente. Tchau, tchau e até a próxima aula.